gravando para postar o link depois lá no sala de aula, tá bom? Vou estar compartilhando a tela também para vocês dar uma olhadinha aí no meu slide. Beleza. Pessoal, nas nossas aulas anteriores, nós estávamos falando de uma propriedade que se chama carga elétrica e processos de eletrização. O que é um processo de eletrização? É causar o desequilíbrio na quantidade de partículas que tem carga no objeto. Lembrando que o átomo ele tem um núcleo onde tem prótons que tem carga positiva e em volta elétrons que tem carga negativa. Dentro do átomo também nós falamos que tem os nêutrons que não tem carga, a carga dele é nula. Ah, professor, mas eu já vi falar que dentro de um átomo tem outras partículas também. Tá, nós até falamos que existem outras partículas, que os prótons se quebram em outras partículas. Por exemplo, em meson pi, que tem os quarks, né, que tem eles que giram no sentido horário e anti-horário. Né, mas basicamente nós falamos somente dessas três partículas aqui nesse conteúdo. Se nós estivermos estudando lá física de partículas, por exemplo, lá no final já do terceiro ano, aí nós podemos falar mais sobre essas partículas que constituem o átomo, tá bom? Mas basicamente nós falamos que no átomo ele contém essas três partículas fundamentais: os prótons, os nêutrons no núcleo e os elétrons girando em volta nas eletrosfera, que são as chamadas de camadas eletrônicas. Dentro de um átomo existem as camadas que ficam próximo do núcleo, onde os elétrons ficam blindados, protegidos para não sair, ou seja, eles não vão estar submetidos a ligações químicas. Existem alguns elétrons que fazem parte da chamada banda de valência, que são aqueles elétrons que podem transitar de um átomo para outro átomo por processo, por exemplo, de eletrização ou por uma ligação química. Pode ser ligação iônica, covalente, todas aquelas propriedades lá da química, tá bom? Então, desde que nós tenhamos esses elétrons na camada de valência, existem alguns materiais que eles podem ser chamados de materiais condutores ou materiais isolantes, por exemplo. Eu havia colocado isso, por exemplo, na nossa aula passada. No nosso slide passado, eu havia dado essa informação sobre essa característica. Vou abrir ele aqui de novo para mostrar para vocês, tá? Aqui. Então, aqui é a parte, por exemplo, lá que eu falava, por exemplo, de condutores e isolantes. Né? Então, os condutores, eles têm elétrons livres na camada de valência, que são aqueles elétrons que podem mover ou fazer as ligações. Certo? Então, esses elétrons, eles movem com facilidade, tornando-se o material condutor de eletricidade. E os bons condutores são os metais. Os elementos metais, eles são bons condutores elétricos, tá bom? Os materiais chamados de isolante, alguns autores chamam eles de dielétricos, tá bom? A falar, coloca-se um material dielétrico. O material dielétrico, esse termo di, né, ele está representando uma negação de elétricos, tá bom? Então, o que acontece? Esse material, ele tem uma quantidade muito mínima de elétrons na banda de valência, né, que é a banda de condução que os elétrons podem se mover. Então, ou eles têm pouquíssimos elétrons ou nem tem elétrons nessa banda.
tornando o material que ele não vai ter elétrons que pode movimentar-se. Então, esses materiais, né, são chamados de isolante ou de elétricos. Aqui eu coloquei exemplos que existem: isopor, borracha, a madeira seca, tá bom? A madeira seca, porque se a madeira estiver molhada, ela é condutora, tá bom? Vidros e entre outros materiais. Então, esses são materiais que são chamados de isolante. Por exemplo, eu poderia ter um óleo, né, que eu fabrico esse óleo para que ele seja um material isolante. Um exemplo de um óleo, né, por exemplo, o óleo de cozinha, ele tem, ele tem bastante materiais que o torna ele condutor. Agora, quando você pega, por exemplo, um óleo que coloca dentro de um transformador, lá, por exemplo, aqueles que nós usamos nos postes lá, que transforma, converte a nossa energia, por exemplo, de 13.600 volts para 220, que é o que nós utilizamos, naquele transformador lá, ele é um material que tem um monte de fio enrolado de um lado e de um outro, e que ele tem óleo lá dentro para ajudar a refrigerar ele, ou seja, para retirar o calor que é produzido. E aquele óleo ele é um material que é isolante, tá bom? Então existem esses materiais condutores e os isolantes, que são chamados de elétricos. O que muda eles é que tem a ver a quantidade de elétrons nessa camada de valência que existem, tá bom? Nós não vamos entrar em detalhe nisso, tá bom? Mas agora também existem outros tipos de materiais. Por exemplo, os materiais são chamados de semicondutores. Semi, porque é mais ou menos. Condutores. Por que mais ou menos? Porque eles precisam de um estímulo físico para que eles se tornem condutores. Por exemplo, você vai pegar um pedacinho desse material e passar uma corrente, submeter ele a uma tensão elétrica, no qual ele vai permitir passar determinada quantidade de corrente elétrica. Esses materiais semicondutores você vai olhar na tabela periódica, tá bom? Lá na tabela periódica tem aqueles materiais que nós chamamos de semimetais, tá bom? Os semimetais são os materiais que são semicondutores. Os mais comuns, né, que nós falamos é o silício e o germânio. Mas lá tem outros, tem o galho, tem o índio também, que são outros elementos que podem ser semicondutores. E também existem os materiais que são chamados de compósitos, que é mistura, por exemplo, de um metal que tenha baixa condutividade e um semicondutor, no qual você faz um novo material, que esse novo material ele também é um material semicondutor. Certo? E também existem, por exemplo, é muito utilizado na eletrônica, todo material eletrônico que você tem, um celular, um computador, um relógio, tudo isso ele é feito com componentes eletrônicos. Esses componentes eletrônicos que é utilizado na indústria, eles utilizam, né, basicamente o silício. O germânio hoje em dia já não usa muito devido à qualidade dele com relação a algumas propriedades físicas. O silício ele é mais utilizado. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, por exemplo, que lá nos Estados Unidos existe, né, o Vale do Silício. O Vale do Silício é uma região, né, que tem concentração desse material, silício, mas que também lá existem grandes, né, indústrias nas áreas de telecomunicações, na área de produção de produtos eletrônicos, na área de componentes eletrônicos, tá bom? Existem outros materiais também que ainda estão em estudo, que estão começando a desenvolver, os materiais são chamados de supercondutores. Por que super? Porque eles superconduzem. Esses materiais que superconduzem, eles oferecem baixíssima resistência à passagem de corrente elétrica. Certinho? O problema maior desses supercondutores é que geralmente eles funcionam a uma temperatura muito baixa, tipo menos 70, menos 80 graus Celsius. Então, esses materiais supercondutores, eles têm essa resposta ao estímulo à passagem de corrente de resistência baixíssima quando eles são submetidos a propriedades físicas nas quais eles não estão adaptados. Tá bom? Existem... Oi.
Não, quando eles estão na temperatura ambiente, eles se tornam outros materiais. Eles não é que vão derreter, é que eles não vão conduzir, ou eles vão conduzir baixamente. Um desses materiais, por exemplo, são as cerâmicas. Não sei se vocês já viram, nos postes tem um material tipo uma bolinha preta que prende o fio. Aquela bolinha preta que prende o fio é um material cerâmico. Ele é um material isolante, tá bom? Ele é um material altamente isolante. Ele é altamente dielétrico. Mas se você pega, por exemplo, aquele material cerâmico e colocar ele lá a menos cento e poucos graus Celsius, ao invés de ser isolante, ele se torna um supercondutor. Então, o supercondutor, ele tem essa característica de conduzir, não é que vai, por exemplo, derreter ele, por exemplo, é que ele vai ser submetido a propriedades físicas diferentes do que ele é submetido e que ele vai apresentar uma baixa resistência à passagem de corrente elétrica. Uma das propriedades que altera, por exemplo, é a temperatura. Quanto menor a temperatura, menor é a resistência à passagem de corrente elétrica. Isso vale para os materiais em gerais. Então, por exemplo, né, por que quando superaquece um computador, ele dá problema lá? É porque ele atrapalha a passagem de corrente elétrica nos componentes eletrônicos quando ele está aquecido. Então, por isso que, por exemplo, no computador, né, tem que ter um cooler de refrigeração, onde aquele cooler, né, é um motorzinho lá que ele puxa o ar quente e joga para fora, certinho? Então, basicamente, nós utilizamos diminuir a temperatura para quê? Para que ela não atrapalhe a condução de corrente elétrica no circuito que você está estudando, certinho? Então, por exemplo, você usa lá um computador, você tem a fonte do computador, que é aquela fonte, na verdade, ela só transforma a energia de 220 ou 110 para que você precisa no computador. Geralmente ele transforma ela de 9 volts até 24 volts, né, que são as fontes lá que transforma. E aí, dependendo dos fiozinhos que você pega lá, você tem essas tensões diferentes. Então, o que acontece? Precisa refrigerar o sistema para que o material que está lá dentro ele não superaqueça. Depois que o material superaqueça lá, ele vai atrapalhar a condução eletrônica nele, certo? Então esses materiais supercondutores, eles estão ainda em estudo, que futuramente possam ser utilizados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O maior problema deles um deles é isso, é que eles só funcionam, né, a baixíssimas temperaturas. Mas hoje já tem supercondutores a menos 70 graus Celsius, certo? Então logo logo já vai ter aplicação na nossa indústria que nós utilizamos esses materiais supercondutores, tá bom? Então isso aqui estava no nosso slide passado. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando. Bom, quando nós fazemos o processo de eletrização, esse material ele vai ser atraído ou repelido pelo outro material. Essa atração ou repulsão vai fazer com que ele seja submetido a uma tensão que pode fazer, por exemplo, com que essas partículas se movam. Essa tensão, nós podemos calcular ela a partir da interação de uma propriedade chamada força, certinho? Quando nós começamos a estudar, nós estamos estudando, a princípio, uma parte da eletricidade chamada de eletrostática. Por que eletrostática? Porque vem de elétron, de eletricidade, em repouso, estático, certinho? Então, o que nós vamos estar estudando? Nós vamos estar estudando as cargas que elas não se movimentam a princípio. Quando uma carga elétrica movimenta por um fio, por exemplo, nós vamos dar essa propriedade chamada de corrente elétrica, que vai ser estudado, por exemplo, no nosso próximo bimestre, tá bom? Então, lá no ciclo 2 de notas, lá, nós vamos estar estudando essa parte chamada de eletrodinâmica, que é a parte que estuda corrente elétrica, resistência, potência, todas essas propriedades e nós vamos estar estudando lá depois, tá bom? Então, a princípio, nós vamos estar estudando essa característica. Uma né, dos experimentos que eles fazem muito, falar de eletrostática, é um processo chamado de blindagem eletrostática.
O que é a blindagem eletrostática? Na verdade, você constrói um sistema no qual o campo elétrico sobre ele vai ser nulo. Quando você constrói esse sistema, por exemplo, ali tem uma pessoa lá dentro, a qualquer tensão que esteja submetida aqui fora, ou essa gaiola está submetida, ele não vai sofrer nenhuma interação elétrica lá dentro dele. Oi. E isso é a gaiola de Faraday. Certinho, pessoal? Como então a gaiola de Faraday, ela sofre esse processo. Tá bom? Faraday, o que ele fez? Ele fez tipo uma gaiola sobre essa aqui, entrou lá dentro e fez descarga elétrica altíssimas lá naquela gaiola, né, na sua experimentação. Depois, se vocês quiserem ver mais sobre isso, né, é só olhar no YouTube lá que tem alguns vídeos explicando mais sobre essa característica dessa blindagem eletrostática, tá bom? Esse experimento, né, basicamente, eles chamam ele de gaiola de Faraday. Onde que nós utilizamos, por exemplo, a gaiola de Faraday no nosso cotidiano? No nosso micro-ondas que nós temos em casa, lá naquele forno micro-ondas que nós temos. Então, lá naquele dispositivo, ele não pode deixar sair a micro-onda que é gerado lá dentro para aquecer os alimentos, né? Então, aquela micro-onda lá que aquece o alimento através do dipolo da água. A micro-onda que é gerada lá dentro, o que ela faz? Ela faz com que a água, ela movimenta o seu polo. Ela recebe carga elétrica no qual as partículas elas começam a movimentar. A água começa a girar o seu polo. Onde é positivo vira negativo, onde é negativo vira positivo. Então agita a água ali e aí ela faz com que movimenta-se. Então aquele dispositivo lá, ele aquece através da onda eletromagnética, tá bom? Então a onda eletromagnética é uma micro-onda, então por isso que eles falam lá forno micro-ondas, certinho? E lá, por exemplo, o que é gerado lá dentro não pode sair para fora, porque se sair para fora vai interagir com você. Porque aquela micro-onda que é gerada lá dentro, ela é diferente, por exemplo, da micro-onda que nós usamos no nosso celular. O nosso celular também usa uma onda eletromagnética na frequência do micro-ondas também. Só que ela é uma micro-onda de baixa potência que nós usamos no celular. Por exemplo, naqueles radar móvel lá, que mede velocidade do automóvel também, utiliza-se uma micro-onda. Nas TVs por satélite, né? Quando você tem ali a TV Sky, por exemplo, ela recebe uma onda de micro-ondas, certo? Então, naquele caso ali, muito específico, também são micro-ondas. Mas, diferentemente do aparelho que nós temos em casa, aquele aparelho ele é um aparelho que gera uma micro-onda de alta potência, certinho? Então, a onda que é gerada lá dentro, ela não pode sair. Do mesmo jeito que não pode entrar, também não pode sair. Não sei se vocês já perceberam, se não, depois vocês olham para vocês. Depois vocês olham para vocês ver, ele na frente para você ver os alimentos não poderia ter apenas um vidro ali para você ver, porque senão as radiações elas sairiam. Então você pode observar que na frente do forno lá ele tem uma telinha com os furinhos bem pequenininhos ali. Porque né, que ele tem isso, aquela gradezinha, você não pode tirar ela do seu forno. Nas paredes, né, tem a lata que protege. E na frente, para você ver o alimento ali dentro, o que acontece? Tem que ter aquela malha de ferro lá, com espessuras bem pequenininhas, para que quando a micro-onda chega lá, ela bate e ela é absorvida, igual está mostrando aqui, por exemplo, na figura. Então ela bate e é absorvida. Então por isso, né, que funciona daquele jeito lá, certinho? Então aquilo ali também é uma gaiola de Faraday, tá bom? Só que é uma gaiola de Faraday adaptada para o que nós utilizamos no nosso cotidiano, tá bom? Mas o processo físico que acontece ali é chamado de blindagem eletrostática, tá bom? Então, nessa blindagem eletrostática, o que acontece? Que as cargas elétricas em excesso no condutor, elas são distribuídas por toda a superfície e ela é como se fosse absorvida pelo sistema, certinho? Beleza, então esse é o processo que utiliza, né, uma utilização, por exemplo, de processo eletrostático. Por exemplo, também existe processo de ionização eletrostática. Em processo de ionização eletrostática,
nós poderíamos dar outros exemplos. Por exemplo, aquelas impressoras a laser, as impressoras, né, a laser que usa, por exemplo, os toner. O toner, ele tem lá um cilindro, aquele cilindro, ele recebe uma carga elétrica, aquela carga elétrica lá, ela é específica em partes, no qual aquela carga elétrica vai ser transferida para o papel. Quando ela é transferida para o papel, o pó ele recebe uma outra carga elétrica de sinal contrário. Aquele pozinho lá, na hora que você joga ele, ele vai e gruda onde que vai ser formada as letras. Então o pozinho é como se você polvilhasse um pozinho em cima do papel. Na hora que você polvilha aquele pozinho em cima do papel, uma quantidade bem pequena, ele passa num cilindro quente, e aí onde que está aquela ionização ali, ele vai e queima. Ele vai e gruda a tinta no papel. E aí o excesso ali, ele é jogado fora. Não sei se vocês já viram, nessas impressoras de toner, né? Sempre tem um reservatóriozinho que acumula, ou então ele fica, por exemplo, meio que saindo um pouquinho do pozinho ali. Aquilo ali é bem pouquinho que sobra, tá bom? É bem pouco. Então na impressora também ali, né, a laser, né, que usa toner, é, ela usa esse processo também. Um outro processo que é muito utilizado também em eletrostática, por exemplo, é esse Cadu hoje está nervoso. Mas vamos lá, pessoal. Então, o que acontece? Existe também, que eu falei para vocês, né, as impressoras que usam toner, eles usam processo eletrostático. Hoje em dia faz um processo chamado de pintura eletrostática. Esse nome talvez é mais comum para vocês. Possivelmente você já passou próximo de uma região que tem lá pintura eletrostática. A pintura eletrostática utiliza o mesmo processo. A parte que vai ser pintada, coloca ela no potencial elétrico, numa tensão tipo com carga positiva, e a tinta você coloca ela com a outra carga de sinal contrário. Na hora que joga a tinta lá com a pistola, o que acontece? Ela vai grudar com tanta intensidade devido à diferença de carga que existe entre elas. E na hora que ela gruda, ela já seca quase que instantaneamente. Então, existem esses processos, né, que nós utilizamos. Existem também, por exemplo, processos que atrapalham o nosso cotidiano de eletrostática, tá bom? Por exemplo, não sei se você em algum momento já encostou em alguma pessoa e levou um choque. Você, por exemplo, isso, isso. Então, esse processo aí que a gente às vezes encosta em alguém, leva choque, né? Na verdade, é que o nosso corpo ele está em atrito com o ar. Quando ele está em atrito com o ar, ele eletriza, porque nós estamos isolados do chão, mais ou menos isolados com os nossos sapatos, por exemplo, calçados, chinelas, né, borrachas são isolantes. Então o que acontece? Em dias secos, principalmente, né, a carga elétrica ela tende a eletrizar os materiais com maior facilidade, devido ao processo de que o ar ele não está conduzindo, porque ele tem baixa umidade. Então, nesse processo, você vai receber uma carga elétrica. Na hora que você encosta em alguém, vai acontecer a descarga elétrica. É muito comum, por exemplo. Não, ele isola mais você do ambiente. Isso. Aí nós vamos neutralizar ele como? Descarregando, fazendo o processo de descarga elétrica. Muito comum também, por exemplo, quando você anda num carro e vai descer, você vai fechar a porta, na hora que você encosta na porta, você leva o choque, por exemplo. Isso também é um processo, né, que utiliza na eletrostática. Por exemplo, atrapalha muito também, por exemplo, nas fábricas. As esteiras, elas são feitas de borracha. E aí aquele material, ele fica... Oi?
Isso. Não, mas lá é porque é o seguinte, o seu chuveiro, ele não tem um aterramento perfeito. E a água, quando ela está no chuveiro, ela aquece. Mas além dela aquecer, ela também recebe um pouquinho de elétrons, de carga elétrica. E aí essa carga elétrica, ela vai descer. Então, quando essa carga elétrica, por exemplo, ela vai descer pela água, ela, ela facilita para ela, por exemplo, descer pelo seu corpo, quando você entra em contato com um ponto mais alto lá, por exemplo, essa carga elétrica ela está descendo constantemente pela água do cano, certinho? Só que a água está subindo e a carga está descendo, então atrapalha um pouquinho ali nesse sentido dela descer. Aí na hora que você encosta no registro que é metálico, com a sua mão, por que quando você rói a unha? Porque quando você rói a unha, o seu corpo, né, por exemplo, você causa micros ferimentos nos dedos. Se você observar, por exemplo, com uma lupa bem potente, você vai perceber que fica micros abertura. E aí o nosso corpo ele contém condutores de eletricidade mais do que a água. Porque além dele conter água, ele contém também sais minerais que o torna mais condutor. Certinho? Por exemplo, se você quer que a água fique mais condutora de eletricidade, você coloca sal na água. Quando você coloca sal na água, aquela água ela se torna mais condutora de eletricidade. Ou quando você coloca, por exemplo, outros minerais lá dentro, ela se torna mais condutora. Então, é quando você encosta no chuveiro, você está tomando banho, seu pé está molhado, mesmo com a sandália, você está conduzindo você tem um canal aberto ali de condução de eletricidade pelo seu corpo. Então, aí a carga elétrica, ela acha mais fácil descer pelo seu corpo do que retornar pela água ali do cano. Ela fica mais fácil. Então por isso que você leva aquele choquezinho. Se você colocasse a mão, por exemplo, no chuveiro, quando liga o chuveiro, lá em cima na água, você levaria um choquezinho maior ainda com o dedo, né, com a unha ruída ou com um cortado no dedo, por exemplo. Você levaria maior ainda porque aquela carga que está em excesso lá em cima, ela vai tender a descer mais fácil ainda pelo seu braço que você estica ali no chuveiro. Então, por exemplo, isso está acontecendo, né, em maior quantidade devido a um problema de aterramento também. Então, se o seu chuveiro ele tem um aterramento mais bem feito, essa carga elétrica, essa fuga de carga elétrica, ela vai ser cada vez menor, certinho? Bom, quando nós temos objetos eletrizados, eles podem ser eletrizados com carga positiva ou carga negativa. Quando eu eletrizo um objeto com carga positiva, é porque eu retira elétrons e aí ele vai atingir uma carga elétrica positiva. Quando eu tenho um objeto com carga elétrica negativa, eu coloco elétrons que esse material pode receber, completa a sua camada de valência e aí ele fica com a carga total negativa. Nesse caso, o que nós vamos observar? Que esses materiais eles foram eletrizados. Lembrando que eles podem ser eletrizados por contato, por atrito e por indução. Tá bom? Isso está no nosso slide anterior, no vídeo que eu postei para vocês. Na terça-feira eu postei o vídeo sobre essa aula. Então, quando nós eletrizamos o material, ele fica com carga elétrica. E quando nós colocamos esses materiais eletrizados próximo um do outro, eles podem sofrer dois tipos de interação. Eles só podem sofrer interação de atração ou interação de repulsão. Quando esse material é submetido a essa interação, nós chamamos essa interação de força, tá bom? Força elétrica ou força eletrostática, porque nós vamos manter ainda essas cargas elétricas por enquanto em repouso. Experimentos verificados se é o seguinte: quando nós temos cargas de mesmo sinal, vai existir uma força entre elas de repulsão. Se eu pudesse colocar esse objetozinho aqui solto para que ele se movesse, na hora que eu colocasse próximo desse, ele iria jogar ele para fora. Mesmo sendo cargas positivas e positivo, ou negativo e negativo. Quando eu tenho cargas de sinais opostos e coloco próximo, no qual um sente a presença do outro, eu vou ter um processo de atração entre eles. Eles vão atrair esses objetos, e aí eles vão se eletrizar, vão ficar com a mesma carga elétrica,
Após ficar com a mesma carga elétrica, vai ficar com a carga de mesmo sinal. Quando eles ficam com a mesma carga, a carga de mesmo sinal, depois eles se repelem. Se eu deixasse esses objetos encostar. Mas se eu mantesse eles a uma determinada distância, eles iriam sentir uma força de interação entre elas. Essa força de interação ela é explicada também pela lei de Newton, certinho? A força de interação dada pelas leis de Newton, lá que nós damos as três leis, princípio da inércia, princípio fundamental e a outra propriedade que é chamada lei da ação e reação, né? Então, se essa carga aqui está sendo puxada por essa com a força F, essa aqui também vai ser puxada por essa outra com a força F também. Elas têm mesmo módulo, ou seja, têm mesmo valor. Se essa força aqui vale 20 newton, essa força aqui também vale 20 newton. Só que essa aqui vai estar para a direita e a outra vai estar para a esquerda. O que muda é isso. Então essas forças, elas têm mesmo módulo, mesma direção, por exemplo, está aqui na horizontal, só que tem sentidos opostos, tá bom? Nós falamos o seguinte, ó, cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Nós não falamos que os opostos se atraem lá? Então, aquele ditado lá que nós usamos, né, ele vem graças à física, devido a essas propriedades de atração e repulsão, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar a fórmula que calcula. Bom, por que fala lei de Coulomb? Porque Coulomb ele fez um sistema que pegava essas cargas elétricas, colocava isolado do ambiente dentro de uma balança de torção. E aí ele conseguia calcular o ângulo de torção entre as forças de interação entre as partículas. Ele colocava uma fixa, por exemplo, no bastãozinho e colocava uma outra cargazinha presa, por exemplo, por uma linha isolante lá dentro. E aí ele eletrizava essa carga, depois ele eletrizava o bastão e aí ele observava que esse objeto aqui ele girava. E aí a partir disso ele calculava o ângulo de giro e conseguiu calcular a força de interação entre elas. Tá bom? Essa força de interação, né, como que ele descobriu a fórmula? Bom, ele utilizou-se uma das fórmulas, por exemplo, da lei de Newton, que fala sobre a atração de massa. A diferença, por exemplo, da fórmula básica é que aqui na eletrostática nós temos atração e repulsão. Lá na massa, por exemplo, nós só temos atração de massa. O Sol ele atrai o planeta Terra, o Sol atrai outros astros, desde que ele esteja no campo gravitacional, não é isso que nós falamos? Aqui vai ser do mesmo jeito. Essa partícula vai atrair a outra partícula se ela está próximo dentro de um campo dela aqui, olha. Esse campo aqui nós chamamos ele de campo elétrico devido à interação do meio com a partícula. Depois, numa outra aula, eu vou falar para vocês sobre esse campo elétrico. Hoje eu vou falar apenas da força elétrica de interação entre elas, tá bom? Então, depois eu vou falar sobre esse campo elétrico, que é essa região próximo da carga que atrai outra carga. A diferença, né, da massa é porque também ele pode repelir outra carga, dependendo do campo elétrico da outra partícula também, tá bom? Mas essa força elétrica, nós vamos observar o seguinte, que, por exemplo, aqui no desenho, nós vamos ter forças de repulsão, vai estar na linha que une as cargas, ou nós vamos ter força atrativa quando elas têm sinais contrários, tá bom? Lembrando que essas forças matematicamente têm o mesmo valor, porque ela é dado pela terceira lei de Newton, for ação e reação, tá bom? Qual é a fórmula que nós usamos para calcular? A fórmula ela é feita de um paralelo lá com a lei de Newton. Newton fala o seguinte, que a força de interação entre dois corpos é dada pelo produto da massa do primeiro corpo, a massa do segundo corpo e a distância que separa os dois corpos, multiplicado por uma constante que ele percebeu que para qualquer sistema existia essa constante que ele chamou de constante gravitacional. Aqui a constante eletrostática, que eu coloquei aqui, KE, essa constante eletrostática ela vai depender do meio onde estão as partículas, certinho? O meio onde estão as partículas, nós fazemos geralmente o cálculo aqui no ensino médio para o meio vácuo. Quando nós calculamos para o meio vácuo, esse valor aqui, KE, vira K0. Esse zerinho aqui representa vácuo. E ele vale 9 vezes 10 elevado a 9. Tá bom? É um 9 e 9 zeros. Essa constante eletrostática, ela depende da característica do meio que pode conduzir eletricidade ou não.
essa carga Q1 e Q2 aqui está entre barras, porque nós vamos calcular aqui o módulo da força, certinho? Na verdade, se nós formos trabalhar mais detalhadamente, nós deveríamos calcular os vetores força de interação entre as partículas, como está aqui no desenho. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho uma força no sentido positivo e tenho uma força no sentido negativo, do eixo que eu escolho, que pode ser tanto do sistema cartesiano, o eixo x, y, z, que eu poderia estar trabalhando. Certinho? Ou essa partícula aqui, por exemplo, poderia colocar num plano cartesiano e colocar uma na origem, por exemplo, e outra em qualquer um outro quadrante e ter que calcular essa força a partir de características vetoriais. Aqui no ensino médio nós não aprendemos a fazer esses cálculos com características vetoriais, tá bom? Apenas nós usamos a fórmula que calcula o módulo da força. O módulo é valor positivo. Então por isso que nós colocamos a barrinha para representar módulo, tá bom? Então lembrando, mesmo que se você tem uma carga negativa, na hora de colocar aqui na fórmula, ela vai ter que ser apenas colocado o valor positivo que ela representa. Você joga o menos fora, tá bom? Então aqui, olha, eu coloquei outros valores de constante eletrostática que eu encontrei até na internet, tá bom? O valor da constante eletrostática da água, ela vale 1,1 vezes 10 a oitava. O do benzeno, que é um material lá orgânico, vocês já estão estudando química orgânica, né? Então vocês já possivelmente vão ver, né? Ou já viram falar sobre essas moléculas, né? Que nós estudamos os álcools, os éteres, e lá tem esse material que é o benzeno, tá bom? Ele vale 2,3 vezes 10 a nona. O petróleo, ele vale 3,6 vezes 10 a nona. Então nós geralmente estudamos para o meio vácuo, tá bom? Que é esse valor aqui, 9 vezes 10 a nona, tá bom? Então essa seria a forma que nós vamos para fazer o cálculo. Eu coloquei aqui sobre a definição da constante eletrostática. A constante eletrostática, ela é uma relação do meio que você coloca a partícula, a área em volta da partícula, a área medida em radianos, ela vai ser 4π radianos, certinho? E esse ε0 aqui é a permissividade elétrica do meio. Como nós estamos calculando o K para o vácuo, nós vamos usar o epsilon do vácuo, que é a permissividade elétrica do vácuo, tá bom? Essa permissividade elétrica é o quanto de partícula de carga que ele deixa passar por unidade de área quadrada, certinho? Então essa aqui é a maneira com que nós encontramos a constante eletrostática, tá bom? A constante eletrostática, de maneira geral, K é 1 sobre 4π epsilon, onde esse epsilon vai depender do meio onde ele está. Aí vai essa característica dessa propriedade aqui, tá bom? Então, lembrando o seguinte, que essa força eletrostática, ela age nas partículas através das direções no qual nós atuamos ela. Então, olha, eu coloquei aqui um desenho para vocês verem, por exemplo, nós tivemos 3 partículas carregadas. Se eu tivesse somente 2 partículas, seria mais ou menos como se tivesse aqui, por exemplo, a carga 1, a carga 2, e aí nós teríamos a força entre elas. Isso aqui para cima não teria no desenho. Eu teria apenas a força 1, 2 e a força 2, 1. A força 1, 2 é a força que a partícula 1 sente devido à partícula 2. A força 2, 1 é a força que a partícula 2 sente devido à partícula 1. Certinho? E aí, se nós tivéssemos mais interações, por exemplo, com essa carga 3 aqui, ó, sempre a cada 2 partículas vai existir um par de interação. O F12 em módulo é igual ao F21. Só que uma está para o lado positivo do eixo e a outra está para o lado negativo. Aqui, olha, eu coloquei uma carga 3. Essa carga 3, ela vai sentir a presença da carga 1. E também vai sentir a presença da carga 2. Então, sobre cada partícula vai ter a interação que ela tem, por exemplo. A carga 1, ela interagiu com a carga 2, tem a força 1, 2. A carga 1 interagiu com a força 3, a carga 3 tem a força 1, 3. Então, sobre a partícula, vai estar atuando essas duas. Oi. Isso, aham. Se eu pudesse soltar esse sistema aqui, o que eu iria perceber? Que essas cargas aqui, olha, essa carga iria mover, essas aqui também moveria.
Mas elas vão mover em que sentido? É isso mesmo que está acontecendo. Ó. A carga 3 está sendo atraída pela carga 1 e a carga 2. Só que a carga 1 e a carga 2 estão se repelindo entre si elas. Eu vou desenhar aqui para vocês verem como que seria. Mas só porque se você mantivesse fixo essas aqui, né? Se você colocasse para mover, ó, para onde que essas cargas moveriam? Você deveria desenhar aqui o paralelograma. Na pontinha dessa força aqui, dessa setinha, você desenha uma linha paralela a essa aqui. É a propriedade lá chamada do paralelograma, lá da matemática, que nós usamos para representar. Aí seria mais ou menos igual a isso aqui, só que do lado de baixo. Seria igual isso aqui, só que... Então, aí teria uma outra interação. Você coloca uma negativa aqui. Ela vai atrair com essa aqui. Se ela estiver mais próximo dessas aqui, que é o que está acontecendo, ela vai ser puxada para cá, não é isso? Só que na hora que ela interage com essa outra aqui, vai existir entre essa e essa uma força de repulsão aqui. Certinho? Então elas vão ser atraídas devido à resultante dessas forças aqui, ó. É o que eu estava falando. Na hora que eu desenho aqui na pontinha dessa uma linha paralela a essa força aqui, nesse sentido onde esses tracinhos unem, ela estaria sendo puxada. Então se eu colocasse esse sistema aqui para girar, deixa eu apagar aqui, deixar só o que eu queria colocar. Aqui então, olha, eu desenho uma linha paralela a essa. Nessa pontinha eu desenho uma linha paralela a essa. Essa carga estaria sendo puxada para cá. Nessa pontinha eu desenho uma linha paralela ao eixo X. E nesse outro aqui eu desenho uma linha paralela a essa, um pouquinho torta, ó. Não pode ser reta porque tem que ser paralela a essa. Então essa carga estaria sendo puxada para cá. Do mesmo jeito essa outra aqui, ó, ela estaria sendo puxada para cá. Se eu colocasse esse sistema para deixasse ele mover, essa carga estaria jogada para baixo e essa aqui estaria jogada para a esquerda e essa aqui estaria jogada para a direita inclinada. Certinho? Uma aplicação de força eletrostática, existe um dispositivo chamado de tubo eletrostático. Esse tubo eletrostático ele veio lá de um dispositivo chamado ampola de Crooke. Tá bom? Depois, se vocês quiserem olhar, o tubo eletrostático, o que, que ele faz? Aqui existe um dispositivo elétrico que faz com que elétrons movem-se no material, ficam soltos. E esses elétrons, eles são jogados aqui para frente. Eles são jogados. E aqui você coloca um dispositivo que é atrelado a um sistema elétrico, que ele é variável, que ele vai fazer com que os elétrons são jogados para cima e para baixo. Dependendo do tanto de energia que ele tem, ele é jogado e bate aqui num ponto. Ele é jogado aqui e bate no outro ponto. Esse elétron chega com tanta energia, e dependendo da intensidade que ele chega, quando ele bate aqui na tela, o que, que nós podemos perceber? Na hora que ele bate aqui na tela, ele vai sofrer uma transição eletrônica do material que está aqui na tela. E aí ele vai fazer com que produza luz. Né? Onde que nós usamos isso aqui? Lembram lá da TV de tubo antiga que nós utilizávamos? Que algumas pessoas ainda têm? Aquela TV de tubo, né, acontece isso. Os elétrons eles são acelerados por um dispositivo aqui e ele é jogado. Na hora que joga o elétron, ele bate numa tela fosforescente e produz uma determinada intensidade de luz. Então ele é jogado em toda a tela. Toda essa tela aqui passa a ser brilhosa.
Só que dependendo da energia que ele ganha, que ele é jogado, ele vai produzir cores diferentes. Então cada ponto vai receber uma cor diferente. E aí vai formar a imagem que nós temos. Vai somar todos os pontos, que do termo em inglês é chamado de pixels, né? Fala megapixels. E aí você soma os pontinhos aqui que são produzidos. Beleza? Então aí uma utilização, por exemplo, que usa força elétrica, campo elétrico aqui, seria essa tela de princípio eletrostático aqui que nós utilizamos. Certinho? Tubo, né? Tubo eletrostático. O primeiro tubo que foi colocado foi feito por Croik, que é chamado ampola de Croik, tá bom? Então, a quantidade de partículas que nós temos, elas vão obedecer uma propriedade física chamada de princípio da superposição. Esse princípio da superposição que vai dar essa característica, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver exercícios que usam essas propriedades. Nós temos os exercício 1 e o exercício 2, certinho? E aí eu coloquei aqui para vocês resolverem depois uma listinha de exercício, olha. Essa listinha de exercício aqui, tá bom? Eu vou estar postando para vocês lá no nosso Classroom e vou estar mandando também, né, para Zilma passar para o pessoal que está com problema de acesso ao Classroom, tá bom? Se você quiser também receber, quiser que eu mando para você esse material no seu celular ou no seu e-mail, é só vocês me chamar no privado lá no WhatsApp que eu respondo vocês, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, qualquer pergunta com relação ao exercício que não estiver dando conta de resolver, pode mandar pergunta para mim lá no WhatsApp também, tá bom? Não tem problema não, eu respondo para vocês, tá bom? No horário de nossa aula, eu sempre busco estar respondendo naquele momento. Se, por exemplo, você fizer a pergunta em outro momento, que não seja no nosso momento de aula, igual pela manhã, eu tento responder. Se não der para responder, eu respondo no outro dia pela manhã. Tá bom? Então não tem problema. Ah, professor, eu estou tentando responder o exercício e não consegui. Então, aí você tira uma foto da folha que você está tentando resolver e manda para mim ver onde que é que está acontecendo o seu erro do exercício. Tá bom? Então, na hora que você for resolver o exercício, surgiu a dúvida, tira uma foto da página que você está tentando resolver, porque aí eu vou saber, por exemplo, se você não está conseguindo resolver o exercício na hora de substituir na fórmula, ou você não está conseguindo, por exemplo, retirar os dados do exercício. Então, quando você vai resolver um exercício, uma das dificuldades maiores que eu vejo que os alunos têm é de interpretação do exercício. Porque na física você tem que entender o que significa cada propriedade, cada número, certinho? E aí o que, que você vai fazer? Você vai entender quais que são os dados que você tem, o que significa cargas pontiformes, né? Você vai entender essas propriedades e vai saber resolver o exercício direitinho, tá bom? Então, olha, primeira coisa, se você às vezes tem dificuldade na hora de substituir na fórmula, os números, saber o que significa cada um deles, você anota, por exemplo, numa folha, o que significa cada coisa. O exercício está falando, ó, calcule a intensidade da força elétrica. Eu sei que força é representado pela letra F. Então ele quer que eu calculo a intensidade da força. De repulsão. Por que ele está falando que é repulsão? O exercício poderia estar perguntando nós primeiro essa característica. Essa força é de repulsão ou de atração? Bom, se essas cargas elas são positivas, ó, quando não tem nenhum sinal aqui na frente, elas são positivas. Se eu tenho cargas positivas, a força elétrica, coloco da linha que une as duas cargas, vai ser de repulsão. Então essa carga vai estar movendo aqui para a esquerda e a outra vai estar movendo para a direita, ao longo dessa linha que une elas. Elas vão mover nesse sentido. Se eu fizesse o desenho aqui no outro ângulo, por exemplo, elas iriam mover uma aqui na diagonal e a outra na diagonal, mas sempre ao longo da linha que une as duas cargas, tá bom? Eu só apenas mudei a direção aqui do desenho, tá bom? Tenha em mente isso também. Então, se ele está falando já para nós a força de repulsão, é porque eu sei que as cargas têm mesmo sinal. O exercício está falando para nós que essas cargas são positivas.
Então, olha, eu tenho tanto aqui a carga 1, que vale 3 vezes 10 a menos 5. Se a carga elétrica, ele não colocou aqui, mas ela é medida em coulomb, tá bom? A carga 2, que vai ser de 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Elas encontram-se no vácuo. No vácuo, quanto que vale o K0? O K vale quanto? 9 vezes 10 a 9. Newtons metros quadrados por coulomb. Essa aqui é só a unidade de medida do sistema internacional, tá bom? No sistema internacional, distância medida em metros, carga em coulomb, força em newton. Elas estão separadas por uma distância de 15 centímetros. Ó, aqui está em centímetros. Então a nossa distância D, ela vale 15 centímetros. Aqui está medida em metros, tá vendo? Então esse D nosso, ele tem que ser passado para metros. Como que nós vamos converter centímetros para metros? O D é igual a 15. Você pode fazer uma regra de 3. 1 metro equivale a 100 centímetros. Eu tenho 15 centímetros, equivale a x metros. Fica x vezes 100, 100x, 100x, que é igual a 1 vezes 15, 15. O 100 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 15. Opa, peraí. X vai ser igual a 15 dividido por 100. X vai ser igual a quanto? 15 dividido por 100, 0,15. Ah, professor, então é dividido por 100. Se você quisesse já fazer direto aqui, ó, poderia. X vai ser igual a 15 dividido por 100, D igual a 0,15. Então, olha, eu tenho que transformar para o sistema internacional, então eu vou usar, ó, a carga 1, carga 2 e o D já aqui direto. Tá bom? Para que eu vou fazer isso? Para calcular a força. Quem que é a força? É o K0, ou só o K. Não precisa colocar o zerinho se você não quiser, tá bom? É um Kzinho. Alguns autores colocam o K minúsculo e outros o K maiúsculo. Também não tem problema não, tá bom? É vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2. Ou você pode colocar igual tá lá que eu coloquei anteriormente. A carga 1 vezes a carga 2 e módulo, não tem problema, porque se for negativo, vai ficar positivo sempre. Dividido, alguns autores colocam aqui R de raio, de distância, certinho? Ou você pode colocar a letra D se você quiser, D ao quadrado. Alguns autores usam a letra D de distância, tá bom? Que é a distância entre as cargas, que equivale a R para alguns autores também, tá bom? Então, a força vai ser quanto? Substitui, ó, 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga 1 em módulo. Se é negativo, fica positivo. Então você coloca 3 vezes 10 a menos 5 vezes a carga 2. 5 vezes 10 a menos 6. Tudo isso aqui dividido por quanto? 0,15 ao quadrado. A força vai ser quanto? Ó, multiplica os números semelhantes. O 9, você multiplica ele com 3 e o resultado você multiplica com 5. 9 vezes 3 vezes 5 dá quanto? Aqui, ó, de cabeça mais fácil, fica para você fazer assim, ó. 3 vezes 5 dá 15. Então, 15 é 10 mais 5. Então, você multiplica 10 vezes 9 dá 90 e o 5 dá 45. 90 mais 45 dá 135.
Agora, ó, o que nós estamos fazendo aqui? Então, nós estamos multiplicando os números, agora nós vamos multiplicar a potência. Lembra lá que nós vimos lá na notação científica? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, que é o 10 para todos, e subtrai o expoente. Vai ficar aqui em cima, 9 menos 5 menos o 6. Tudo isso aqui dividido por 0,15 ao quadrado. 0,15 ao quadrado, que vai dar quanto? Vai dar 0,0225. Você até poderia colocar em notação científica se você achasse mais fácil, tá bom, pessoal? Se não, pode manter assim. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o 135 por esse número que nós acabamos de encontrar aqui, ó. Nós vamos ter que o F vai ser igual a quanto? 135 dividido por 0,0225. Deu 6.000 vezes, ó, agora nós vamos trabalhar a potência. Opa, 6.000 faltou um zero, né? 6.000 vezes a potência, quanto que é 9 menos 5? 4 positivo, não é isso? 4 menos 6, o 6 é maior, negativo. Fica 6 menos 4, 2. Que fica 10 elevado a menos 2. Então, aqui está o resultado. Nós só temos que ajustar ele aqui agora. Ó. F vai ser igual a quanto? Ó, se é 10 a menos 2, eu posso cortar o 10 a menos 2 com dois zeros aqui, ó. Porque 10 a menos 2 é a mesma coisa que 1 dividido por 10 ao quadrado. Aí aqui eu iria fazer assim, ó. 6.000 dividido por 10 ao quadrado. Ele não está negativo em cima, eu jogo para baixo e fica positivo. Quanto é 10 ao quadrado? É 10 vezes 10, que é 100. Então, fica F, que é igual a 6.000 dividido por 100. Viu que eu falei para vocês? Ó, pode cortar 0 com 0, 0 com 0. Então, o expoente menos 2, eu corto dois zeros. Eu tenho que F vai ser igual a quanto? 60. Eu calculei aqui 60. Deixa eu apagar esse zerinho aqui, ficou meio estranho aqui. Às vezes escorrega aqui na mesa aqui, então fica 60. Você calcula a força no sistema internacional medida em Newton. Então, essas duas partículas aqui, ó, tem 60 Newton, que puxa ela para a direita, e a outra tem 60 Newton, que puxa ela para a esquerda. Se essas partículas pudessem mover, elas iriam mover aqui com uma determinada aceleração. Como que eu poderia calcular essa aceleração? Pela segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Bastaria eu saber a massa dessa partícula aqui, ó, para mim encontrar o valor da aceleração dela. E é isso que eles fazem, por exemplo, lá naquele tubo de Croik lá. E aí, o que eles fazem? Eles calculam a força de interação entre as partículas e aí eles conseguem calcular a aceleração para jogar ela na tela. Que quando ele joga na tela com a aceleração, ela ganha uma determinada energia específica. De acordo com... Oi? Acabou, né, pessoal? Então, obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Vamos seguir então daquele jeito. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me mandem mensagem, tá bom? Eu vou estar depois postando para vocês esses slides aqui. Na nossa próxima aula, nós tiramos mais dúvidas. Eu vou estar postando para vocês ainda essa semana uma atividade avaliativa sobre eletrização que eu passei para vocês da nossa semana passada, tá bom? Então, quinta-feira eu vou estar postando no Google Formulário uma atividade